Fala pessoal, tudo bem? Trazendo aqui para vocês hoje mais um conteúdo dessas edições luxuosas, dessas edições maravilhosas que principalmente a Panini traz aqui para o Brasil. E como vocês viram no último vídeo de unboxing que eu trouxe para o canal, eu peguei Aniquilação à Conquista, o Ômnibus. Mas antes de vocês verem isso propriamente, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, que você sabe que isso ajuda bastante, principalmente nesse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que, assim, leva uma demanda maior para ser gravado. Então eu peço a ajuda de vocês para deixar o like, para deixar comentário e também se inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te lembrar quando sair vídeo novo por aqui, beleza? Bom, sem mais delongas, vou começar a falar em si da publicação da Panini, a começar pela escolha da arte da capa, que assim é maravilhosa. A gente tem o Ultron aqui, um Ultron diferente que eu ainda não sei do que se trata, mas para quem já leu já sabe. Eu até vi alguns reviews para esse conteúdo, mas eu não quis pegar spoiler, então fiquei sabendo de quase nada. E aqui a gente tem a lombada do quadrinho, que também continua com uma arte aqui, que inclusive essa arte tem ela inteira aqui na contracapa. É claro que isso daqui é a sobrecapa do quadrinho, mas para alegria de muitos e a tristeza desse que vos fala, a capa do quadrinho é a mesma coisa da sobrecapa. É claro que assim, isso é legal porque a arte é muito bonita, que vem a sobrecapa inteira para vocês darem uma olhada, ó. Aqui tem algumas descrições, o universo tem mais Guardiões da Galáxia e tal. E tem aqui os criadores, né? Todos que fizeram parte. Afinal, essa saga, ela é um compilado que foi praticamente posta em vários diferentes núcleos, né, da Marvel. Então tem várias histórias, então vários criadores participaram dessa saga. E falando da capa, de novo, é claro que é uma arte muito bonita e tal, mas bem que a gente gostaria que fosse uma arte diferente na sobrecapa e na capa propriamente dita. Eles poderiam ter mantido essa arte e a outra na capa mesmo do quadrinho, e na sobrecapa ter colocado outra coisa, assim como é no primeiro volume. Bom, vamos lá. Primeiramente, para quem não leu o primeiro volume de Aniquilação, que é o primeiro ômnibus que saiu, eu recomendo que vocês leiam primeiro, porque isso daqui vai ser continuação direta daquela história. Então, para quem não leu, vai ficar um pouquinho boiando. Não é uma história que é uma história, aliás, que vai ser mais complexa de ler. Então, eu recomendo que você leia primeiro aquele, mesmo que você não pegue o ônibus, vai atrás dessa história para fazer a leitura primeiro, porque às vezes muita gente pegou esse ônibus aqui porque ele saiu numa promoção muito boa esses dias, inclusive foi quando eu peguei, e acaba que não leu o começo. Então eu recomendo que você leia primeiro. Eu vou mostrar aqui primeiro para vocês que tem uns extras aqui no final, que inclusive tem um resumo do primeiro ônibus, mas é assim, é uma leve pincelada porque o negócio é gigantesco. A saga é gigantesca. A primeira saga, Aniquilação, é com o Aniquilador, obviamente. E aí a gente tem a origem do Nova na primeira saga. O próprio Drax tem um arco narrativo aqui gigantesco no Aniquilação, na saga. Tem o envolvimento dos Skrulls também. Tem o Thanos, que faz parte, assim, ele faz parte diretamente dessa saga também. Ele acaba participando muito nela. Sem contar que a gente tem também o Galactus e os Arautos do Galactus. Então, assim, é muita coisa para você não ter lido, para você começar a ler esse quadrinho sem saber nada. Continuando aqui mostrando para vocês os extras, foi praticamente assim, durante um ano, que dentro do quadrinho, né, digamos assim, se passa um ano
do Aniquilador tentando conquistar a galáxia. Então é muita coisa que acontece. Como eu falei, recomendo que vocês leiam primeiro a primeira parte, mas aqui tem um resuminho para quem não leu, só que não sei se vai ajudar muito. Aqui a gente tem um Arauto do Galactus, o Surfista Prateado participa disso aqui, o Super Skrull. Cara, tem muita coisa. Enfim, enquanto estava acontecendo a saga Aniquilação, nos quadrinhos, na Terra, desculpa, estava acontecendo a Guerra Civil dos quadrinhos. Então os heróis da Terra não participam dessa saga por conta disso, porque ela se passa ao mesmo tempo em que acontece Guerra Civil. Aqui a gente tem sobre o Capitão Universo, Capitão/Capitã Universo. Tem mais alguns extras aqui, acho que é um resumo do super-herói mesmo. Aqui a gente vai ter da Deathcry, que é outro personagem, do Groot. Inclusive, sobre os Guardiões da Galáxia, eles aparecem no primeiro arco, mas aqui é a origem daquela equipe que a gente conhece realmente nos quadrinhos, tá? Como os Guardiões que ficaram mais conhecidos, né? Aquela equipe que ficou mais conhecida por conta dos filmes, é aqui que a gente tem a origem daquela equipe. Aqui a gente tem alguns desenhos, algumas artes e tal, muito bonitas por sinal, algumas capas, e é isso. Agora eu vou colocar lá no comecinho para a gente ver um pouco de como que é a arte e como que é o quadrinho em si. Por exemplo, ó, essa arte aqui, bonitaça também, cara. Poderia muito bem ser isso daqui, a sobrecapa, e deixar a capa do Ultron. Mas enfim, né? Panini. Não criticando, não, porque a escolha foi maravilhosa, o ônibus está muito bonito, mas eu acho que poderia ter tido ali uma certa escolha diferente entre a sobrecapa e a capa, como eu falei para vocês. A imagem do Nova, que como eu falei para vocês, ele para mim é praticamente o protagonista, né, da primeira fase da Aniquilação. E aqui começa de fato o quadrinho, a arte é bem bonita. As cores estão muito perfeitas, principalmente nessa impressão no papel cochê. Tá muito bonito mesmo. Já começa com ação total, né? Pelo que a gente pode analisar aqui. E é isso, galera. Eu não vou mostrar muito das páginas para vocês. Aqui a gente tem um Homem de Ferro, ó. Bonitaço também essa armadura. Não vou mostrar muito aqui porque senão começa a dar um certo spoiler, né? Aqui ele tá na Terra, ó. O Homem de Ferro aparece novamente. E é isso, assim como no primeiro vídeo. Vocês vão ficar agora com a capa em si, um videozinho curto mostrando em detalhes, né, da capa e tal. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu!